Boa noite. Agora, já depois do vídeo, a gente vai dar a palavra para o Júlio Turra, da Executiva Nacional da CUT e dirigente da Corrente do Trabalho do Partido dos Trabalhadores. 20 minutos? Ele vai falar 20 e poucos minutos, depois a gente vai abrir e fechar. O nosso objetivo é acabar até as 15:10, ok? Vamos lá? Júlio. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Como todos sabem, no dia de hoje nós estamos a um dia do centenário da Revolução Russa. E o filme que vocês acabaram de ver é um documentário preparado por militantes. Acho que eu vou falar lá melhor, né? Ele pode falar lá? Tá? Você adiciona? Melhor. Então, a Revolução Russa no calendário nosso atual, ela tem o seu momento culminante de tomada do poder no dia 7 de novembro. Nós estamos no dia 8 de novembro, portanto, estamos em cima do centenário da Revolução Russa, e é muito importante, muito significativo, né, que na sede de um partido operário, um partido de trabalhadores, o PT brasileiro, a gente faça essa singela comemoração e homenagem à Revolução Russa. Na minha opinião, não é o mais importante acontecimento da história da humanidade, porque pela primeira vez na longa história de luta dos oprimidos contra os opressores, dos explorados contra os exploradores, os explorados impuseram uma derrota à classe dominante, ocuparam o poder de Estado, transformaram o Estado a seu serviço e expropriaram os expropriadores, como dizia Marx, desde o Manifesto Comunista. O socialismo, hoje em dia, o socialismo tem várias vertentes, variáveis, interpretações, né? Alguns acham que é uma questão de valores, outros acham que é uma questão de defender as minorias, tudo isso faz parte. Mas, essencialmente, o socialismo é a expropriação dos expropriadores. A saber, a transformação da propriedade privada dos grandes meios de produção, das terras, das fábricas, das rotas de transporte, deixa de ser propriedade privada de um pequeno núcleo de homens e passa a ser propriedade coletiva, propriedade social, propriedade comum. Daí, inclusive, vem os nomes socialismo, comunismo, propriedade comum, social, pública, substituindo a propriedade privada. Isso é o socialismo. O resto decorre dessa transformação dos meios de produção, né? Colocados pela primeira vez a serviço das grandes maiorias e não de um punhado de exploradores. E foi a Revolução Russa que realizou isso concretamente há 100 anos atrás. Entretanto, como o próprio Paulo Fiorilo e a Babi já falaram na abertura desse evento comemorativo, né, nós vamos escutar ainda até o final do ano uma enxurrada, né, de ataques, de calúnias, de difamações contra a Revolução Russa. O que não deixa de ser, né, a homenagem dos viciosos, né, à virtude. Quer dizer, ainda incomoda até hoje a Revolução Russa, a ponto de provocar cadernos especiais da Folha, né, que dizem que não há nada a comemorar, mas soltam um caderno especial do Estadão, que, aliás, reproduz, é interessante na internet, as edições do Estadão na época, cobrindo a Revolução Russa, em 1917. Toneladas de tinta de seminários são realizados em todo o mundo, o que demonstra que, no mínimo, não é, deixou uma marca na história da humanidade, e uma marca, do meu ponto de vista, que dificilmente será apagada enquanto houver conflito entre capital e trabalho. Porque a Revolução Russa é fruto desse conflito. Nesse tempo de breve comentário, o filme já mostra, né, a dinâmica da Revolução. Na verdade, não foram 10 dias que mudaram o mundo, né? Foram 8 meses. Uma revolução iniciada em fevereiro,
como uma revolução burguesa, no sentido de derrubar um império, né? E termina em outubro com todo o poder aos soviets. Quer dizer, em 8 meses nós temos um concentrado de ensinamentos históricos que são de enorme atualidade. Os comentaristas dizem, não, a Revolução Russa foi importante, mas é como se homenageasse um cadáver, né? Isso ocorreu há 100 anos atrás, agora o mundo é outro, mudou. Outros dizem até que a Revolução Russa, na verdade, foi um golpe de Estado, foi um complô. As massas na Rússia estavam cansadas, fatigadas da guerra, né? E os bolcheviques, um grupinho, né, um bando de conspiradores, manipulou esse sentimento das massas e deu um golpe de Estado. Os acadêmicos mais condescendentes, né? Não, foi importante, mas, vejam vocês, não deu em nada, porque finalmente a União Soviética não existe mais. E não existe mesmo. Né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada em 1922, logo após a Guerra Civil, né? Guerra Civil, como vocês viram no filme, foi de 18 a 21. Com a vitória na Guerra Civil do Exército Vermelho, foi constituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ela foi formalmente dissolvida em 1991. Então, isso prova que a Revolução não deu certo. Então, esse tipo de mito, esse tipo de visão interessada, que eu vou tratar de, né, combater. O primeiro elemento fundamental para a gente apreciar a Revolução Russa é que ela não é um fenômeno russo, estrito sensu. Tem as particularidades da Rússia, mas ela só pode ser compreendida no cenário internacional. Sem compreender a enorme crise por que passava o imperialismo entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. Vocês querem uma crise maior do que uma guerra mundial? Como o filme explica, era uma guerra interimperialista, né? Por controle de mercados. Né? A França e a Inglaterra defendendo velhos mercados que ela conquistara contra a Alemanha, que era uma potência capitalista emergente. Os Estados Unidos ainda era uma potência secundária, vai passar a ser importante ao final da guerra, né? Com a destruição da Europa. Fora desse cenário, é impossível compreender a Revolução Russa. Como dizia o Lenin, o elo da cadeia imperialista rompeu-se no seu ponto mais frágil. O Império Russo fazia parte de uma cadeia, vale dizer, de uma rede, diríamos hoje em dia, né? De uma rede de países que constituíam a economia mundial. Embora a Rússia fosse uma espécie de homem doente da Europa, porque era um país muito atrasado, recém-saído da servidão medieval, gente. A gente aprende na escola, lembra? Feudalismo, Idade Média, que o camponês trabalhava para o nobre. Esse tipo de relação foi abolido na Rússia em 1861. Vejam vocês. A Revolução Francesa, em 1789, tinha acabado com os últimos vestígios do feudalismo. Na Rússia, até o século XIX, 1861, tinha servidão. Não tinha trabalho assalariado no campo. O servo trabalhava nas terras do senhor e entregava uma parte do que produzia no seu lote para o senhor. Uma estrutura agrária extremamente atrasada. Uma superestrutura política que até 1905 era uma monarquia de direito divino, gente. A dinastia Romanov, que governou o Império Russo por 300 anos, estava no poder porque Deus quer. Né? Não havia sequer parlamento até 1905. Se o imperador, que era chamado de Tsar, César, vejam vocês, Tsar quer dizer César em russo. Se o Tsar acordava de mau humor e mandava fuzilar 300 pessoas, valia a vontade do imperador. Entretanto, pelo fato de fazer parte de uma rede de países, numa economia mundial que já era capitalista, nesse país agrário, atrasado, imperial, introduziu-se a última
moda em matéria de tecnologia industrial. Então, na Rússia, no início do século XX, gente, há uma estatística na época, comparando com os Estados Unidos, que também era uma potência de desenvolvimento capitalista recente, tinha mais fábricas com 10 mil operários do que nos Estados Unidos. Ali na região de São Petersburgo, depois Petrogrado, onde estourou a Revolução, tinha grandes fábricas que tinham até 40 mil trabalhadores, como as usinas Putilov. Então a gente tem um mar de camponês. Na época da Revolução, a Rússia tinha entre 160 e 170 milhões de habitantes. 7 milhões eram operários fabris. 7. Mais de 100 milhões eram camponeses. 80% da população analfabeta. No campo, 90% da população analfabeta. Entretanto, uma indústria fortemente concentrada, geralmente com capital estrangeiro, capital francês, inglês, belga, protegida pelo Império, né, que dava concessões para os investidores estrangeiros, um desenvolvimento desigual e combinado, né? Desigual, muito atrasado, em relação às principais potências da época, mas que combinava também uma indústria altamente concentrada. Isso é possível com a Rússia sendo parte, né, de uma cadeia imperialista, como dizia o Lenin. Entendendo-se imperialismo, gente, não como agressão de um país contra o outro. Tem muita gente que fala bobagem, né, pelo menos do ponto de vista marxista. Diz que o Brasil é imperialista na Bolívia. Imagina, tanto o Brasil como a Bolívia são países dominados pelo imperialismo. No caso, pelo imperialismo americano. Né? O imperialismo é uma etapa do capitalismo, como dizia o Lenin. O capitalismo deixou de ser aquele capitalismo da Revolução Industrial, da livre concorrência entre pequenas unidades de produção, e passou a ser o capitalismo dos grandes monopólios, que hoje em dia a gente chamaria das multinacionais. Né? 200 multinacionais controlam 70% da troca de mercadorias no mundo, hoje. E esse processo de concentração do capital em grandes empresas implica num redesenho da economia mundial, na competição desenfreada entre as empresas e os países que as hospedam, e desemboca pela primeira vez numa guerra mundial em 1914 e 18. É nesse cenário que se dá a Revolução Russa. Ah, mas não tem antecedentes, Júlio? Tem antecedentes. O grande ensaio geral da Revolução Russa, também foi mencionado no filme, foi em 1905. Em 1905, esse mesmo império rural, atrasado, mas que tinha um setor industrial concentrado em Moscou ou São Petersburgo, entrou numa guerra contra o Japão. E, para vergonha dos europeus, pela primeira vez uma potência europeia perdeu para aqueles amarelo asiático. Foi a guerra russo-japonesa de 1905. E em situação de guerra, quem é que paga a conta, gente? Nós, a classe trabalhadora. Os setores oprimidos da sociedade. Como dizia a revolucionária polonesa alemã Rosa de Luxemburgo, em período de guerra, deixa-se de se produzir manteiga e passa-se a produzir canhão. Toda a economia vai para o esforço de guerra. Né? O alimento é racionado, as jornadas de trabalho se multiplicam, os homens vão para a frente de combate, as mulheres vão para a fábrica. Né? E a opressão cotidiana é multiplicada por 10 em períodos de guerra. Isso provocou, em 1905, na Rússia, uma sublevação, um levante popular espontâneo, que desaguou numa greve geral, exigindo o quê? Pão, exigindo o quê? Fim da guerra, e que foi violentamente reprimida pelo Tsar, no famoso Domingo Sangrento de janeiro de 1905. Mais de 1.500 mortos pela tropa de choque na época, que eram os cossacos, né? Isso provocou uma reação que foi a multiplicação de greves e o surgimento dos conselhos, os soviets. Surgiram espontaneamente em 1905, como expressão da luta da classe trabalhadora contra o império, numa situação de penúria absoluta provocada por uma guerra. Então, todos os elementos da Revolução de 17 apareceram em 1905, mas apareceram de maneira embrionária, ainda não haviam amadurecido. 12 anos depois,
esse ensaio geral vai servir de experiência para a classe trabalhadora da Rússia. Um outro aspecto que há que se sublinhar é que os revolucionários russos tampouco eram um fenômeno russo. Eles eram parte da Internacional da época, a chamada Segunda Internacional ou Internacional Socialista. O Partido Operário Social-Democrata Russo foi fundado em 1898, gente, final do século passado, 10 anos depois da abolição da escravidão aqui no Brasil. Né? E ele era a seção russa da Internacional Socialista. Na história do movimento operário moderno, existiu a primeira internacional, fundada por Marx e Engels, em 1864, sob a base do famoso Manifesto Comunista, que o ano que vem completa 170 anos de existência, e aproveito fazer publicidade da campanha financeira da Corrente do Trabalho do PT, que já está oferecendo a todos os companheiros de partido no movimento sindical, movimento estudantil, movimento popular, o calendário 2018, que é dedicado aos 170 anos do Manifesto do Partido Comunista. Que alguns chamam de Manifesto Comunista, mas o nome oficial é Manifesto do Partido Comunista, porque Marx e Engels escreveram esse manifesto para dar base teórica e política para um partido, para uma organização política da classe. A primeira foi a Liga dos Comunistas, que desembocou na Internacional, na primeira Internacional, que foi de 1864 até 1871, quando ocorreu a Comuna de Paris. Foi a primeira revolta operária que tomou o poder da burguesia, mas só na cidade de Paris, e depois foi sufocada pela repressão, e depois a Internacional se dispersou. No final do século XIX, Engels, ainda vivo, formou a Segunda Internacional. E o partido mais forte, o partido modelo da Segunda Internacional, era o partido alemão, que existe até hoje, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, fundado pelo Engels, companheiro do Marx, e que era um modelo, inclusive para os russos. O Lenin, o Trotsky, Bartov, Kamenev, Zinoviev, Bukharin e outros líderes da Revolução Russa estudaram o marxismo com os alemães. Admiravam a disciplina dos alemães. Queríamos nós na Rússia ter um partido tão forte como na Alemanha. Pequeno problema. Essa grande internacional socialista, responsável pela construção dos primeiros partidos operários de massa no mundo, estava dividida em duas alas. E a ala majoritária era a chamada ala reformista, que achava que se poderia chegar ao socialismo de eleição em eleição, ganhando prefeitura, ganhando Câmara de Vereadores, ganhando deputados, ganhando senadores, de acordo com o modelo político de cada país. Um belo dia, como a classe trabalhadora é a maioria da sociedade, os socialistas vão ser maioria nos parlamentos e vão decretar o socialismo. Contra essa ideia que era predominante na Internacional, havia uma ala esquerda, constituída pelos alemães como Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, russos como Lenin e o Trotsky, italianos, mas era uma minoria que dizia, peraí, minha gente, não existe nenhum exemplo na história da humanidade de uma classe dominante que tenha largado o osso porque perdeu eleições, gente. Os caras vão reagir, os caras vão dar um golpe, os caras vão utilizar a violência contra a classe trabalhadora. Portanto, nós temos que nos preparar para a ruptura. E a ruptura não é ficar acumulando reforma a conta-gotas, degrau por degrau, até um dia chegar no socialismo. A história da humanidade não é uma ferrovia que conduz numa única direção, um dia chegamos lá no socialismo, como pensam os reformistas. Na verdade, os reformistas são fatalistas. Eles acham que o socialismo vai cair pronto do céu. Quando o motor da história, como dizia o Marx e o Engels, é a luta de classe. Então a classe dominante vai resistir. Nós não somos contra fazer reforma, mas nós não podemos tirar do nosso programa a ruptura revolucionária, a tomada do poder, a organização das massas para o conflito com a classe dominante. Isso era a grande debate no movimento operário da época.
Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, todos os socialistas eram contra a guerra, denunciavam a guerra. Guerra é coisa do imperialismo. O famoso socialista francês, que era um grande tribuno, Jean Jaurès, né? Tinha aquela frase linda, é bonita até em português, em francês mais bonita ainda. O capitalismo traz a guerra como a nuvem traz a tempestade. Faz parte do funcionamento do capitalismo, de tempos em tempos, destruir massivamente forças produtivas através da guerra para ganhar dinheiro com a reconstrução. Eles fazem isso até hoje, gente. Acontece que na hora do vamos ver, quando os governos imperialistas decidiam entrar em guerra, a maioria esmagadora dos partidos socialistas, acostumados com o parlamento, acostumados com de reforma em reforma, chegamos lá, adaptados ao funcionamento do Estado burguês, votaram a favor dos créditos de guerra, com raras e honrosas exceções. Qual era o significado disso? A maioria do Partido Socialista francês enviava os operários franceses para trincheira, né, para matar os operários alemães. E a maioria dos social-democratas alemãos fazia a mesma coisa. Na Alemanha, um deputado votou contra a guerra. Karl Liebknecht. Depois, junto com a Rosa Luxemburgo, os dois vão ser assassinados em 1919 por um governo social-democrata na Alemanha. Era a ala esquerda do Partido Social-Democrata Alemão. Liebknecht e Rosa. Outros revolucionários de outros países também condenaram a guerra. Ocorre que na Rússia, em particular, a relação de forças entre os social-democratas, todos eram considerados social-democratas na época, era inversa em relação à internacional. Se na internacional a maioria era reformista e a minoria, a esquerdinha, era revolucionária, pequena de tamanho, na Rússia era o inverso. E isso ficou claro no primeiro congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo, 1903. O partido se dividiu em duas tendências. Maioria, em russo, bolche, daí veio o nome bolchevique. E minoria, em russo, menche, daí veio o nome menchevique. E o primeiro debate que dividiu o partido, em duas frações, foi sobre questões de organização. Vejam vocês. O Lenin e os bolcheviques defendiam o seguinte: nas condições que nós combatemos aqui na Rússia, que até o sindicato é ilegal, quanto mais o partido, era um império de monarquia, direito divino, né? Nós não podemos ter um partido frouxo, gente, que qualquer um entra no partido, dá palpite, depois volta para casa, não vem na próxima reunião. Nós temos que ter um partido de revolucionários profissionais, não porque ganha dinheiro para fazer revolução, porque se dedica prioritariamente a fazer revolução. E se tem um emprego, é para sustentar a sua atividade principal, que é de revolucionário. Se é operário, trabalha 12 horas na fábrica, tem que tirar 2 horas para fazer reunião de célula, pagar a sua cotização, vender a imprensa partidária, porque senão ele não será considerado membro do partido. Os mencheviques, cujo expoente maior era um tal de Jules Martov, diziam o seguinte: não, minha gente, o partido tem que ser amplo. Basta o trabalhador declarar que tem acordo com o programa do partido, ele deve ser considerado membro do partido. Certo? Meio PT, assim. Simpatia, está dentro. Nas condições da época, era meio suicidário fazer isso, porque os partidos eram clandestinos. E o Lenin ganhou essa polêmica por 4, 5 votos no Congresso. Mas isso que separou bolcheviques de mencheviques. O Trotsky, por exemplo, não era nem bolchevique nem menchevique. Ele alimentava a ilusão, que anos depois ele vai dizer que era uma ilusão, que tinha que unificar as duas frações para o partido ser mais forte. Então ele liderava o bloco do muro, lá que era o bloco de agosto, que pregava a unificação dos dois. E ao longo da história do Partido Russo, houve momentos em que eles se unificaram, houve momentos em que eles se separaram. A separação definitiva se deu durante a Revolução Russa, de 17. No ensaio geral de 1905, gente, sabe qual foi a atitude dos bolcheviques, o partido mais revolucionário que a história do movimento operário já viu?
Sabe qual foi a atitude que os bolcheviques tiveram diante dos soviets? Desconfiança. Há vários textos na época. Que negócio é esse? Os operários estão elegendo conselho nas fábricas. Estão elegendo um delegado com mandato imperativo. O que quer dizer mandato imperativo? Se o delegado da fábrica pisava no tomate, tirava o João e botava o Pedro no lugar dele. Tinha mandato revogável a qualquer momento pela base que o elegeu. Podia ser um bairro, podia ser uma fábrica, podia ser uma unidade do exército. Mas pisou no tomate, tira esse e põe outro. Os bolcheviques, isso aí o partido vai concorrer com o partido. Os bolcheviques olharam com grande desconfiança. Dos revolucionários russos de 1905, poucos se atiraram no movimento dos soviets. Um deles foi o Trotsky, molecão ainda, 24 anos de idade, não era de nenhuma das duas frações do partido, se meteu no soviet, virou presidente do soviete de Petrogrado, que era a capital do império, onde estava concentrada a indústria, em 1905, com 20 e poucos anos de idade. Então isso tudo foi servindo de experiência. O balanço de 1905 fez o Lenin e o Trotsky pensarem. Até 1905 todos achavam que a revolução que ia ter na Rússia era uma revolução burguesa, porque a Rússia é tão atrasada que não tinha feito nem a Revolução Francesa. A saber, colocado a burguesia no poder, depois ia ter um grande período de desenvolvimento capitalista, daí os socialistas iam se fortalecer e finalmente um belo dia chegaria a hora da tomada do poder pelos operários. Mas primeiro precisava de um desenvolvimento burguês, que a burguesia estava atrofiada debaixo da monarquia. 1905 já mostrou que quando a classe operária já existe e já tem suas próprias organizações, ainda que clandestinas, e já tem uma certa independência, não é massa de manobra da burguesia, na hora do vamos ver, a burguesia tem mais medo da classe operária do que da nobreza. E se alia com a nobreza para reprimir a classe operária. 1905. Disso Trotsky tirou a lição, se apoiando em escritos do Marx de 1850, quando Marx já tinha dito isso sobre a Alemanha. Foi um dos últimos países da Europa a se democratizar, porque a burguesia já tinha medo da classe operária, então se aliava com a nobreza. No seu magistral livro, 1905, Balanço e Perspectiva, Trotsky. E o Lenin já decorre uma outra ideia, que é a seguinte: aqui não vai ter burguesia, gente. A burguesia não vai fazer revolução. O que vai ter aqui é uma ditadura democrática do proletariado junto com o campesinato, mas não resolvia de forma tão nítida como o Trotsky. De qualquer maneira, os dois vão confluir em 1917 a mesma política, com base no balanço de 1905. Passados 12 anos, a Rússia novamente está em guerra, desde 1914. Como o filme mostra, o exército russo apanha de 10-0, 7-1, vai, do exército alemão, né? O exército de camponês, mal equipado. Imagina os oficiais do exército russo, gente, os arrogantes, que utilizavam, né, castigo corporal em cima dos soldados. E os revolucionários, quando eclodiu a guerra, e eles eram contra a guerra, hein, gente? Combateram contra a guerra. Em 1915 fizeram uma reunião numa cidade suíça chamada Zimmerwald, para lançar um manifesto dizendo que a Segunda Internacional tinha acabado para a Revolução porque tinha apoiado a guerra. Que era necessário construir uma nova internacional, que será a terceira, em 1919, depois da Revolução. Mas já lançando as bases de uma nova internacional, porque é impossível construir uma internacional operária apoiando uma guerra imperialista, jogando irmão contra irmão numa carnificina sangrenta que foi a Guerra Mundial. Então nós vamos ter uma situação em que os elementos de 1905 se potencializam em 1917 de uma maneira extraordinária, já com uma certa experiência. Durante os anos de guerra, sofrimento enorme, houve greves, manifestações, protestos, até que um belo dia, por casualidade, gente, nenhuma organização política propôs, nem os bolcheviques. No dia 8 de março, que na Rússia o calendário era defasado 13 dias a menos, caía no 25 de fevereiro, ou 27 de fevereiro, no dia 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, atenção, o 8 de março era vermelho na época,
E era o Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, decidido como tal por um congresso de mulheres socialistas realizado em 1902. Não era o Dia Internacional da Mulher, lilás, inventado pela ONU em 1995. Aliás, né, os poderes estabelecidos costumam desnaturar as conquistas da classe operária, né, gente? O 1º de maio, que é o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, virou Dia do Trabalho. E o 8 de março, que era o Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, virou Dia da Mulher. Dia da rosa para a companheira. Quando era vermelho, um dia de luta, né? E as mulheres de uma fábrica do bairro industrial de Petrogrado, Viborg, resolveram se manifestar. Sem apelo do sindicato, sem orientação de organização política nenhuma, espontaneamente elas saíram pelo bairro industrial, passaram pelas fábricas onde tinha homem, ô seus frouxos, vamos manifestar aí contra a guerra, pelo pão, pela paz, porque ninguém aguenta mais a situação. Meu salário é o salário de fome, de miséria, não tenho dinheiro nem para alimentar meus filhos, meu marido está na guerra, no meio da trincheira, ou meu namorado morreu, ou meu irmão já está há 5 anos fora de casa, na época da colheita não tem ninguém para colher no campo, vão protestar. E muitas fábricas aderiram a essa passeata das mulheres que se dirigiu ao Palácio do Imperador. Ao contrário de 1905, os cossacos se negaram, era a tropa de choque na época, se negaram a reprimir a massa. E algumas unidades, inclusive, voltaram-se contra seus oficiais. E a manifestação engrossou, fábricas começaram a entrar em greve. Em 2, 3 dias, greve geral em Petrogrado. Moscou, a segunda cidade mais importante, começa a entrar em greve geral. Qual era a reivindicação? Pão! Pão, acabar com essa guerra completamente impopular. Em uma semana, meus amigos, um império de 300 anos desabou. Porque o governo do Tsar não tinha mais controle sequer sobre as tropas. Estava tudo amotinado. Resultado, o Tsar abdica. Em nome do filho dele, que era meu filho, então, em nome do meu irmão, o tal de Miguel, que não aceitou. Então cria-se um vácuo de poder. Se monta um governo provisório. O chefe do governo provisório é um príncipe. Vai durar 2, 3 meses. Imagina se as massas insurrectas vão suportar um príncipe como chefe do governo provisório. Assim começou a Revolução Russa. Todo mundo correu atrás, todas as direções foram pegas de calça curta. O que derruba outro mito, gente, que é o mito do partido bolchevique infalível. Estava tudo planejado já. Que cada passo foi dado milimetricamente. Falso. A revolução, quando é verdadeira, quando é genuína, é a irrupção das massas no cenário político. Não é obra de meia dúzia de iluminado que tem um plano completo de como tomar o poder. O Pink e o cérebro, né, gente? Vamos tomar o poder. Não. É a irrupção das massas no cenário político. E as massas irrompem do jeito que elas são, gente. Não é... Vocês acham que os russos eram tudo revolucionário, socialista? E nada. A véspera da Revolução, estava tudo na igreja ortodoxa, rezando pela saúde do paizinho. O paizinho era o Tsar. As massas irrompem no cenário com o seu analfabetismo, com a sua ignorância, não é? Com os seus preconceitos, mas por uma necessidade física de sobrevivência. O Lenin estabeleceu que as condições para uma situação de revolução é que os de cima já não podem governar como governavam antes. Os de baixo não aguentam mais. E ocorre uma irrupção das massas no cenário. Aí criam-se as condições para a revolução. Agora, se ela vai dar certo ou não, aí entra o fator direção. Entra o fator, né, organização. Entra o fator partido, que os bolcheviques ocuparam de maneira exemplar nesse período. Mas não porque eles tivessem bolado. Eles correram atrás, como todas as outras frações do movimento operário. Tal como em 1905, reconstituíram-se os soviets. Só que agora que nem cogumelo, gente. Tudo quanto é canto. Do enorme império. Imagine a Rússia, gente, um país quase 3 vezes maior que o Brasil. Já na época com 170 milhões de habitantes.
Só 43% da população eram russo de verdade, eslavo. O resto eram nacionalidades oprimidas, na Europa e na Ásia. Georgiano, ucraniano, azerbaijano, quirguiz, Tadjiquistão, todas aquelas repúblicas de nome esquisito da antiga União Soviética, eram áreas coloniais do Império Russo, que era o Império Eurasiano. Né? Lituânia, Estônia. O Alasca era da Rússia, sabiam disso? Pouca gente sabe. O Alasca era a Rússia americana. Depois o Império vendeu para financiar a guerra contra o Japão, vendeu para os Estados Unidos o Alasca. E o Alasca virou território dos Estados Unidos. Mas a Rússia vinha até aqui na América do Norte. Então, a expansão do Império foi em direção ao Oriente. Pegou toda a Sibéria, regiões fronteiriças com a China. Tinha Chinep, que era do Império Russo. Todos esses eram chamados pelos grão-russos lá de Moscou, de Petrogrado, de halógenos. Era uma espécie dos escravos dos russos, né? E todas essas nacionalidades oprimidas queriam, de alguma maneira, se libertar do jugo do Império. Isso também foi um componente importante. A questão da terra para o camponês, a questão do direito das nacionalidades oprimidas e a questão operária, né? A questão do pão. E para ter pão e ter terra, tinha que acabar com a guerra. E acabar com a guerra era romper com o imperialismo. Essa é outra lição da Revolução Russa. Sem ruptura com a política do imperialismo, não há possibilidade de se abrir caminho para uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Porque o imperialismo representa, como dizia o Lenin, a reação em toda a linha, o ataque a todas as conquistas que os trabalhadores obtiveram com muita luta. Como se vê hoje em dia, gente. Olha a atualidade da Revolução Russa. Vocês acham que reforma trabalhista é só aqui no Brasil, o governo Temer? Tem igualzinha na França. País que é berço da civilização, de alta cultura. A etapa atual do imperialismo é arrancar todas as conquistas nossas. Ele não tem outra saída para a crise a não ser superexploração e guerra. Tal como há 100 anos atrás. Em condições mais difíceis para nós. Porque não temos mais União Soviética. Mas a marca da Revolução Russa e as lições ficaram. Então, gente, o combate dos bolcheviques ao longo da Revolução dependeu de vários fatores que não estavam previstos. Por exemplo, as principais lideranças dos bolcheviques, em função do combate anterior à Revolução, estava tudo exilado, gente. O Lenin estava 10 anos fora da Rússia. Morou na Suíça, morou na Inglaterra. O Trotsky estava há tanto tempo fora da Rússia também, estava nos Estados Unidos na época da Revolução. Quando estourou a Revolução, eles tentaram voltar para a Rússia de qualquer maneira. O Lenin chegou em abril, o Trotsky chegou em maio. A Revolução começou em fevereiro. Quando o Lenin chegou, qual era a política do Comitê Central do Partido Bolchevique? Expressa pelo jornal Pravda, cujos dois dirigentes do jornal eram Lev Kamenev, um grande revolucionário russo, e Joseph Stalin. A linha do Pravda era todo o apoio ao governo provisório. O governo do príncipe. Todo o apoio ao governo provisório. Pessoal, esse negócio de falar abaixo a guerra é precipitado. Né? Porque nós temos que defender essa revolução democrática que aconteceu aqui na Rússia. Então, cada um continue no seu posto de combate. E, bom, a revolução é burguesa, minha gente. Então, quem tem que tomar as medidas de governo é a burguesia. É o príncipe e os partidos da burguesia que estão aí no governo provisório. Nós temos que ficar de fora, torcendo para dar certo. Bom, o Lenin chegou na estação Finlândia, lá em Petrogrado, desceu do vagão, tinha lá uma manifestação, corbelha de flores, os dirigentes do Soviet, né? Recebendo o Lenin. Ele, imediatamente, a primeira intervenção dele foi criticar a linha do partido dele, dizendo, bolchevique, direção dos bolcheviques aqui na Rússia, vocês estão completamente equivocados. Este governo provisório é um governo burguês, portanto, não vai tirar a Rússia da guerra, vai manter os pactos com a França e a Inglaterra, que atam a Rússia à guerra, e não vai resolver nenhum problema do povo russo. Então, nenhuma confiança no governo provisório, todo o poder aos soviets. Isso caiu que nem uma bomba no partido. Tanto é que o Lenin ficou em minoria no Comitê Central.
As teses de Abril, que ele elaborou, que dizia isso: nenhuma confiança no governo provisório, todo poder ao soviético, terra aos camponeses, fim da guerra, expropriação dos principais setores da indústria. Foi minoritário. As teses foram publicadas com a assinatura dele no jornal Pravda. E do lado, um artigo criticando as posições do Lênin. O Lênin teve que levar um combate interno no partido, em pleno período revolucionário, para convocar uma conferência, ganhar a conferência e mudar a posição da direção. Daí a direção assume as teses de Abril. O Trotsky chega em maio, começo de maio, o primeiro discurso dele, todo o poder ao soviético. E o Lênin e o Trotsky, que entre 1903 e 1917, muitas vezes divergiram sobre vários assuntos, em junho unificam suas organizações. O Trotsky declara que, em matéria de organização, o Lênin sempre teve razão, que era uma ilusão querer unificar mencheviques e bolcheviques, ainda mais agora que os mencheviques, a maioria, apoiava a guerra, e o Lênin dizendo que desde que o Trotsky entrou, nunca houve melhor bolchevique que o Trotsky, e que o Trotsky tinha razão do balanço de 1905. A saber, que a revolução não era burguesa. As tarefas podiam ser burguesas, reforma agrária, romper com o imperialismo, mas quem ia fazer era a classe operária em aliança com os camponeses. E isso é que abriu uma nova dinâmica. Pequeno problema. Todo poder aos soviets, mas quem era a maioria nos soviets? Não eram os bolcheviques, gente. O primeiro congresso soviético teve 777 delegados. 777 delegados. Foi em junho. Sabe quantos eram bolcheviques? 105. 105. Era tipo os primeiros congressos da CUT, né? Tinha um monte de fração, de corrente, de tendência. Os bolcheviques eram 105 sobre 777. Quase 70%, portanto, eram mencheviques e socialistas revolucionários. Socialista revolucionário era uma tendência que tinha forte base camponesa, né? Mas que era moderada, era conciliadora, junto com os mencheviques. No segundo governo provisório, eles são convidados a serem ministros e aceitam. O primeiro governo provisório desaba porque convoca uma manifestação em junho para apoiar a política de guerra do governo, e dá o contrário. As massas saem na rua dizendo, abaixo a guerra. Daí o ministro, que era o representante da burguesia principal, renuncia, um tal de Milyukov. Daí tem que fazer um segundo governo, chamam os socialistas, que tinham maioria no soviético, para ministro do governo. Então, Lenin, como é que é possível todo o poder aos soviéticos, se a maioria dos soviéticos está no governo? Esse que é o grande problema, meus amigos. Nós temos que desenvolver uma incansável agitação para que os partidos socialistas rompam com a burguesia. Então vejam vocês, os bolcheviques não eram o tipo fora todos, que nem o PSTU. Os bolcheviques praticavam a linha da frente única. Unidade de todos os partidos se reclamam da classe trabalhadora para enfrentar a burguesia. Então, se internamente o Lenin educava o partido, nenhuma confiança no governo provisório, a agitação pública dos bolcheviques não era abaixo o governo provisório. Era fora os ministros capitalistas do governo provisório. Vejam vocês. Tinha 16 ministros, 10 capitalistas, 6 socialistas. Fora os ministros capitalistas, ficaria um governo só de ministros socialistas, que estavam no Soviet. Só que os mencheviques e os socialistas revolucionários não rompiam com a burguesia. E o que vocês acham que faria um trabalhador normal, como nós, que fosse base dos conciliadores? Aliás, tem uma certa lei, levando em conta que lei da história sempre é submetida, né, à luta de classe, aos conflitos, às personalidades, etc. Mas tem uma lei que é a seguinte, gente. Na primeira onda da Revolução, o pessoal vai para os mais moderados. Se dá para resolver com base na conciliação, para que eu vou ter sangueira, né? Vamos tentar resolver pela conciliação. Só o que pensava o trabalhador menchevique honesto? Porra, esses bolcheviques são os pentelhos, mas eles têm razão. Por que os nossos dirigentes não rompem com os partidos da burguesia que querem manter a Rússia na guerra?
E nós sabemos que com guerra não vai ter pão nem terra. Que precisa sair dessa guerra para reconstruir a nação russa. Essa guerra é a serviço só dos imperialismos. Inclusive aqui desses imperialistas russos de segunda categoria. Os bolcheviques têm razão. Por que não rompe? E os caras não rompiam. E faziam discurso atrás de discurso que a Rússia tinha que continuar na guerra. Porque tinha o rabo preso com o imperialismo. Depois dos bolcheviques agitarem amplamente a consigna de rompam com a burguesia, eles começam a ganhar mais audiência dos sovietes. Os mencheviques começam a rachar, gera um setor esquerdo que vai se juntar aos bolcheviques, os SR começam a rachar, gera uma minoria que vai se juntar aos bolcheviques, e vai mudando a composição interna nos sovietes, sempre sob o fogo da luta de classe. Dou 2 exemplos. Depois dessa jornada de junho, que as massas saíram na rua contra a guerra, e a burguesia, o principal partido da burguesia, saiu do governo provisório, as massas pensaram que dava para derrubar o governo provisório. E em julho houve as jornadas de julho, bem no meio do processo, fevereiro, outubro. Em julho, jornadas de julho. As massas não aguentavam mais e queriam derrubar o governo provisório. E o Lenin, o Trotsky, os bolcheviques diziam, não é o momento ainda, as condições não estão maduras. Nós somos fortes aqui na capital e em Moscou, mas na província, no interior, nós somos fracos. Os conciliadores têm ampla maioria nos soviéticos, eles vão impedir um desenlace positivo. Não saiam! E as massas saíram do mesmo jeito. Aí o que os bolcheviques fizeram? Estamos junto com a nossa classe, né? Alertamos que era uma cagada, mas as massas saíram, nós vamos junto. No mínimo para proteger e evitar o desastre maior. A repressão foi sangrenta, brutal. Quem pagou o maior preço foram os bolcheviques. O Lenin teve que se esconder na Finlândia de novo. O Trotsky, o Kamenev, Zinoviev e outros foram presos. 150 quadros bolcheviques foram presos. A imprensa bolchevique foi empastelada, as sedes do partido foram fechadas. E começou uma campanha de calúnia que os bolcheviques eram agentes da Alemanha. A prova é que o Lenin tinha passado pelo território alemão para chegar na Rússia em abril. Agentes da Alemanha, que queria, a Rússia estava em guerra com a Alemanha, olha que acusação, gente. Quinta coluna, os bolcheviques eram quinta coluna. E aí a direita se assanhou, falou, puta, chegou a minha vez. Porque o governo provisório, gente, não servia para a esquerda, mas também não servia para a direita tinha saudade da monarquia. Não queria aquela zona que tinha greve, manifestação todo dia. Daí o Kerensky, que era o chefão do governo provisório, socialista bem moderado, nomeia um general Pinochet, russo, vocês viram no filme, o Kornilov. E o Kornilov tenta um golpe de Estado de direita, que liquidaria, inclusive, os socialistas conciliadores. Não é? Quantas e quantas vezes na história do movimento operário, a burguesia se utilizou de líderes operários para fazer uma política de conciliação e depois botou eles na cadeia. Não é? Quantas e quantas vezes? Lembra do Joaquinzão, o velho pelego dos metalúrgicos de São Paulo, aqui, da Rua de Baixo? O sindicato era na Rua de Baixo aqui. Ele fez todo o jogo sujo para a burguesia. Acabou na sarjeta. Acabou na sarjeta, abandonado. Como um bagaço de laranja chupado que eles jogam fora. Então, os mencheviques e os SR, que fizeram todo o esforço, né, para se curvar às exigências do imperialismo, manter a Rússia na guerra, acalmar os ânimos dos revolucionários, agora estavam ameaçados por um general de extrema-direita. Sabe o que eles fizeram, gente? Abriram as cadeias para soltar os bolcheviques. E os bolcheviques saíram da cadeia. E daí gritaram fora todos, como Zé Maria do PSTU? Não. Fizeram frente única com os mencheviques e SR. Em todo o país, lado a lado, operários menchevique e bolchevique, impediram o golpe de Estado. Os ferroviários desviavam os trens da tropa para o meio do campo, as tropas chegavam no campo, não tinha ninguém para combater. E derrotaram o golpe de direita. Bom, a partir daí, meu amigo, imagine o prestígio dos bolcheviques para onde foi, né? Saíram da cadeia para salvar os conciliadores que não queriam romper com a burguesia. Bom, aí começou uma maré montante em todos os soviets da Rússia, nego passando para o lado dos bolcheviques,
Tanto é que, para preparar o segundo congresso dos soviets de toda a Rússia, em todas as eleições locais, regionais, de distrito, de fábrica, os bolcheviques começaram a ter maioria. E ganharam essa maioria no combate político. Não ganharam porque estava tudo planejado no caderninho. Tanto é que a questão do poder, da tomada do poder, virou uma questão técnica. E a direção dos bolcheviques falou, vamos fazer coincidir a tomada do poder com a inauguração do Congresso dos soviets de toda a Rússia. E, de fato, um dia antes da abertura do Congresso, né, o Comitê Militar Revolucionário, criado com o pretexto de que era para defender a capital de uma possível invasão alemã, mas não era, era para tomar o poder, ocupa o Palácio de Inverno, não teve uma baixa, não teve um morto. Porque já ninguém defendia mais o governo provisório. O Kerensky fugiu num carro da embaixada americana, que era o chefe do governo provisório. Daí, quando se instala o Congresso, vem a notícia, olha, acabamos de derrubar o governo provisório, estamos entregando o poder para esse Congresso aqui. E o Martov ainda teve a cara de pau, o líder dos mencheviques, de propor uma moção de censura aos bolcheviques. Porque eles tinham tomado o poder sem autorização do Congresso. Daí o Trotsky foi escalado para responder ao Martov e falou, você está de brincadeira, né? Nós tomamos o poder em nome de um processo revolucionário que começou em fevereiro, que passou por todas as etapas que nós conhecemos. E agora estamos entregando o poder na mão desse Congresso aqui, desses delegados. Bom, os bolcheviques têm mais de 70% dos delegados do Congresso. Obviamente que o Congresso aprovou a tomada do poder, né, e nomeou o primeiro governo revolucionário. Essa brilhante experiência política deixou marcas na história da humanidade até hoje, gente. Lições que nós não podemos contornar se quisermos ser úteis à nossa própria classe. Independência de classe, né? Necessidade da classe trabalhadora ter organizações próprias, combater a conciliação de classe com o inimigo, que só gera derrotas para a classe trabalhadora. Apoiar-se na auto-organização das massas. Não basta o partido ou o sindicato. Em momentos revolucionários de irrupção das massas no Senado, precisa soviet. Claro que não vai ser igual em todo o país, cada país tem uma tradição. Mas formas de auto-organização que as massas controlem a partir do seu local de trabalho, do seu local de moradia. Os conselhos populares, na Espanha, na Revolução Espanhola, chamaram-se juntas. Aqui no Chile, na época da Unidade Popular, cordones industriais, os nomes variam, mas são formas de organização que ultrapassam, né, o sindicato, o partido, que são formas normais de organização em períodos não revolucionários, né? Então é preciso dar vazão a esse impulso que vem das massas. Depois vem a Guerra Civil, terrível, sobrevive, mas nenhum revolucionário russo acreditava, gente, numa invenção teórica que surge 10 anos depois da Revolução Russa, que era possível construir o socialismo num só país. Nem o Stalin acreditava nisso em 1917. Ele forjou essa teoria depois para justificar um contragolpe dentro da Revolução, uma contra-revolução. Sobre a terra arrasada pela Guerra Mundial, pela Guerra Civil. Imagine quem morreu na Guerra Civil, gente. Quem vocês acham que eram os combatentes mais destacados do Exército Vermelho? Os quadros do movimento operário, gente. Os quadros que fizeram a Revolução. Esses perderam a vida na Guerra Civil. E ao final da guerra, não por uma concepção dos bolcheviques, que eram autoritários, pelo simples e bom fato que havia uma guerra. E quem estava do lado de lá era inimigo. E muito menchevique socialista revolucionário ficou do lado de lá, junto com o Exército Branco. E durante a guerra foi suspenso o direito de tendência dentro do partido bolchevique. Sempre teve. À véspera da tomada do poder, 2 dirigentes históricos, Kamenev e Zinoviev, publicaram no jornal do partido que a insurreição era prematura, gente. O Lenin quase teve um colapso. Os caras estão fazendo papel de fura-greve, estão avisando os inimigos que nós vamos fazer insurreição, publicando artigo no jornal do partido dizendo que a insurreição é prematura.
Eles perderam a votação no Comitê Central e depois vão expor essa posição publicamente. O que não impediu que depois os dois fossem nomeados membros do governo revolucionário, pelo Lênin. Então o Partido Bolchevique tinha fração, tendência, corrente, tinha tudo dentro do Partido Bolchevique. Só que durante a Guerra Civil se suspendeu tudo isso. Não é? E saiu da guerra como partido único, com a economia destroçada. E o Lênin, para azar ainda, mora em 1924. Desde 22 está meio fora de combate. Num partido único, meu amigo, a única maneira de você progredir na vida é entrar no partido único. Então, tudo que é carreirista, oportunista, então, tudo entrou no partido. Mudou a fisionomia do Partido Bolchevique. E o homem que acabou representando essa camada de burocratas que passa a administrar a economia, a sociedade, e tem privilégios que o trabalhador normal não tem, é o Stalin. Não é porque o Stalin era malvado. Ele representava determinadas forças sociais, numa determinada conjuntura. E ele impôs a política dele, a política defendida pela oposição de esquerda, que tinha Trotsky, mas tinha outros também. E a prova é que o Stalin, né, mandou assassinar todo o Comitê Central do Partido Bolchevique, todos, sem exceção, salvo ele, depois que ele estabeleceu o seu controle sobre o partido, sobre o Estado e sobre a União Soviética. Mas isso é uma outra história, fica para a próxima vez. Mas é impossível, né, perceber a dinâmica da Revolução Russa por fora dos conflitos reais que ocorreram no interior dessa própria Revolução. E não é patrimônio só da Revolução Russa, gente. A Revolução Francesa não cortou a cabeça do rei? E depois o Napoleão colocou, né, a coroa de imperador. Houve uma contra-revolução dentro da Revolução Francesa. Como os bolcheviques estudavam muito a Revolução Francesa, usaram vários termos da Revolução Francesa para explicar o que estava acontecendo na Rússia, né, até essa imagem do Stalin sendo Napoleão, né, foi utilizada nos debates políticos desse partido que marcou a história. Então, acho que a melhor homenagem que nós podemos fazer ao centenário da Revolução Russa é aprender com as suas lições e perceber que essas lições são atuais, por uma boa razão, gente. Como dizia a Rosa Luxemburgo, nós estamos numa situação que, se continua a propriedade privada dos grandes meios de produção, se continua o imperialismo, a humanidade está condenada à barbárie. Está condenada às maiores catástrofes que você possa imaginar. A guerra, a destruição do meio ambiente, aquecimento global, tudo isso é resultado da manutenção do regime da propriedade privada dos grandes meios de produção, que cada vez mais concentra a riqueza em poucas mãos. Tem uma estatística recente, né, gente? Não sei quantos milionários aí têm a renda maior do que metade da população mundial. E isso só provoca desastre. Para organizar a economia de maneira racional, a serviço das grandes maiorias e não de um punhado de privilegiados, é necessário socializar os meios de produção. E esse combate, inaugurado pela Revolução Russa, é um combate ainda atual, apesar de todas as vicissitudes por que passou a Rússia. Termino dizendo o seguinte: Donald Trump fez uma homenagem à Revolução Russa ontem. Decretou o dia 7 de novembro como Dia Mundial de Homenagem às Vítimas do Comunismo. Donald Trump. Putin, de certa maneira, fez uma homenagem à Revolução Russa, ao não prever nenhuma homenagem oficial à Revolução Russa na Rússia de hoje. Nenhuma. E de onde veio o Putin, gente? Putin vem da KGB, da polícia política criada pelo Stalin. Né? O Putin vem do velho Partido Comunista da União Soviética, stalinizado. O mesmo partido do Gorbachev e do Boris Yeltsin que dissolveram a União Soviética. Né? Então a história já julgou essa estranha teoria antimarxista do socialismo num só país. Possível. Qualquer marxista, para você ter um sistema superior ao capitalismo, ele no mínimo tem que abarcar uma boa parcela da humanidade, né, gente? Por que a Rússia ficou isolada? Por problemas políticos. Houve revolução na Alemanha, foi esmagada.
Houve República Soviética na Hungria por 6 meses. Houve ocupação de fábricas na Itália. Mas, como a maioria das organizações eram dirigidas pelos conciliadores, a Revolução não progrediu nesses países e a Rússia ficou isolada. E pagou caro por esse isolamento. Não é? Também é uma lição a ser aprendida nesse centenário da Revolução Russa. Fico por aqui porque eu já falei mais do que o dobro do tempo que a Babi me deu. Obrigado.